Hoje a gente falou diferente, né? Um pouco sobre atitude, né? A gente falou de motivação, falando de compromisso. Eu acho que talvez valesse a pena se você está perdido naquilo que é a sua capacidade de criar. Uma forma de iniciar o seu projeto verão aí. Você dá uma olhada na live de ontem, essa semana, uma hora que você estiver de bobeira, enquanto você estiver no carro, para ver o que a gente conversou. Foram coisas importantes. É uma coisa que eu costumo palestrar para empresário, mas que, de uma certa forma, pessoal, sempre tem relação com tudo que a gente quer construir, né? Então, como que existe o processo de construção de uma ideia, né? Enquanto está na tua cabeça é ideia. Quando você põe no papel, vira um projeto. E quando você realiza, às vezes parece uma coisa tão natural que quando as perguntas funcionam, mas como que você conseguiu fazer isso? Eu falo, olha, sendo muito sincero, pouca gente consegue responder. E o que muita gente fala, não sei, eu fui fazendo. Então, a história do ir fazendo, ela obedece essa sequência. Primeiro vem a ideia, depois vem o que você transforma em projeto, né? Você prototipa o que você vai fazer. E uma coisa importante é você ter uma abordagem heurística sobre isso, que é cortar isso em pequenos objetivos factíveis e alcançáveis no dia a dia, para depois você, através do compromisso e da manutenção da sua motivação, ser capaz de levar ao cabo e assim atingindo seu objetivo. E eu contei para vocês ontem a história do menino que foi o primeiro da classe dele, dos Navy SEALs, e ele só pensava em ficar mais um minuto. Assim como eu contei a história do rapaz que era maratonista, ele não corria uma maratona, ele só corria até o próximo poste. E basicamente dieta a gente faz assim, né? Um dia de cada vez, uma refeição de cada vez. A diferença é que a alimentação você tem que se programar. Como eu falei para vocês, o mais importante de se fazer dieta é justamente você criar uma logística para tal. Sem logística, isso não se realiza. Porque basicamente, se você for procurar o que você vai comer, cada hora que você tiver que comer, você vai ter que comer o que tiver. E o mundo, essencialmente, e a gente vê isso pelas taxas de sobrepeso crescente, não come o que precisa, come o que gosta, quando pode. Mas escolhe aquilo que quer, mesmo quando não existe um poder aquisitivo da pessoa pedir uma comida por aplicativo no meio da tarde. E aí vem o salgadinho, a bolachinha, o não sei o quezinho, e sucessivamente. A segunda coisa da alimentação é você querer fazer. Sabe o que é comum, por exemplo, na clínica? A pessoa, ela chega empolgada, dá aquela primeira secada, aí ela volta na consulta, e isso acontece muito mais com a Vanessa, que é minha nutricionista, do que comigo. Eu acho que a pessoa, comigo, ela fica meio sem jeito. Mas é comum ela voltar com a Vanessa e falar: agora eu quero voltar a fazer isso, isso e isso, que são hábitos anteriores. Então, eu quero comer estrogonofe com batata frita. Eu quero comer o sanduíche, aquele, como a Camila, que eu estou no centro da clínica, costuma falar. Eu quero comer aquele podrão. Então, mas se você voltar a comer como você comia, você vai voltar para o físico que você tinha. Mas não tenha dúvida. E a segunda coisa que as pessoas mais se enganam e mais elas erram é na troca do alimento. Então, por exemplo, a pessoa ela adora requeijão. E eu tô falando porque eu adoro comer. Quem não gosta de comer? Tudo bem, tem gente que não gosta, mas né? Eu gosto de comer e eu acho que vocês gostam de comer também. Eu adoro requeijão, por exemplo. Mas no dia a dia, eu como cottage, porque estou seguindo a dieta. Aliás, para falar a verdade para vocês, eu nem cottage como, eu não como, porque eu estou focado na minha refeição. Ontem, pra vocês terem uma ideia, o que eu comi? Eu tomei o meu whey com café, aqui fazendo a live com vocês, desci, fiz 10 minutos de HIIT, treinei perna com braço, com o Thiago, aí depois eu subi, tomei 60 gramas de whey com água, e aí eu comi um arroz com frango. Isso era 10 da manhã. Ai, você come arroz com frango 10 da manhã? Como? Qual a diferença de comer uma coxinha, por exemplo? Você tem que comer de talher? Você come carne de manhã? Falou a pessoa que come pastel. Gente, comida é formato. Não existe, isso é comida de almoço, não é. É a apresentação das coisas. E note que quando eu falo para vocês, pastel, coxinha, são
frituras. E sempre fritura vai ser mais gostoso. Porque tem gordura. E gordura traz aroma, traz sabor. E eu estava falando para vocês, por exemplo, que quando eu tenho vontade de comer um queijinho cremoso, que não é, sendo sincero, uma vez a cada 15 dias mais ou menos, eu nem tenho em casa. Eu vou no mercadinho aqui perto, compro um potinho de cottage, faço um sanduíche de cottage e, cara, beleza. Porque se eu trocar para requeijão, eu duplico, ou dependendo do requeijão, eu triplico a caloria. E aí, você tem que pensar que a caloria é com o seu dinheiro. Quanto você está pagando pelo seu paladar? 100 calorias? 400 calorias? E o ideal é que você tenha o máximo de comida pelo mínimo de caloria. Eu gosto de comer. Eu sou um homem de 106 quilos. Hoje, né? Depois de muito perrengue, mas eu já tive 117. Mas com 106 quilos, pessoal, eu tenho fome. Igual vocês. E se eu for comer o tamanho da minha fome num alimento cuja caloria é alta, eu tô lascado. Eu tô muito lascado. Porque eu vou comer muita caloria desnecessária. O americano ele tem uma frase muito curiosa, que é o seguinte, dieta, né? Os que fazem dieta lá, que ele fala, don't drink your calories. Né? O que ele fala é, se você tem caloria para consumir, por que você vai beber ela? Glu, 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 glu. Tem um paciente muito querido meu, que nós precisamos tirar uma situação onde a insulina dele estava difícil de baixar. E assim, você vê que é do hábito alimentar, não é, associado a um metabolismo que está um pouco mais difícil de responder, né? Uma plasticidade metabólica. Eu explico esse conceito para vocês já, mais complicado. E a gente está fazendo jejum intermitente. Estava indo muito bem. E de repente, cravou. Alguém em consulta essa semana, é o que ele estava fazendo. Como ele não podia comer depois de determinado horário, ele consumia líquido. Só que o que ele consumia de líquido? Suco de caixinha, suco de laranja, tudo que você imagina assim de mais docinho. Só que, por exemplo, você vai pegar um suco de laranja, cara, em 200 ml de suco de laranja, tem 25, 30 gramas de carboidrato. E você vai assim, ó, glu, glu. Só que 25, 30 gramas de carboidrato, uma pratada de arroz. O que você prefere? Tomar um suco ou comer um prato de arroz? Se você está com fome. E essas coisas podem parecer óbvias para vocês que estão acostumados a fazer dieta, mas a maioria das pessoas não está atenta a isso. E o que acaba acontecendo é que elas fazem a transição, né? Ai, parei com refrigerante e fui pro suco. Que porcaria, você trocou 6 por meia dúzia, você está tomando açúcar do mesmo jeito. Ah, mas é natural. Isso não significa que não engorde. Isso não significa que não perturbe a sua função metabólica. E a ideia é, durante um processo de perda de gordura, principalmente estética, que quando você tem obesidade, você tira o excesso e você entra no normal. Quando você chega no normal, eutrofia nos 18% de gordura, aí, meu amigo, aí você está normal. E o teu corpo ele vai resistir a jogar fora essa gordura que você quer perder. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?